Fala galera, como é que vocês estão? Muito prazer, meu nome é Bruno Miranda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dispositivo incrível, é o radar, um sensor inteligente para sua casa. A convite da Veldes, Casa Inteligente, a gente vai fazer um vídeo review aqui e mostrar como esse sensor que promete detectar a presença humana mesmo que você esteja parado dentro do ambiente. É isso mesmo, é um sensor que ele vai mostrar se você está sentado, se não tem ninguém no ambiente ou se você está em movimento por esse ambiente. Só que presta atenção, é apenas movimentos humanos, ou seja, se a minha cortina aqui subir, se o robô aspirador começar a limpar a sala, se um vaso cai aqui da nossa estante, ele não vai detectar. Isso é muito legal, porque diferente de um sensor de presença, né, de um infravermelho, ele não detecta outras coisas, né? A não ser que, é claro, tem alguns parâmetros que você pode ir arrumando ali e tudo é passível de ter interferência. Mas esse sensor aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, ele promete você ser detectado até 5 metros, né? De 0 a 5 metros, e aí tem alguns parâmetros que a gente pode mexer, tá? Como que ele funciona? Ele é um sensor radar eletromagnético, né? Basicamente ele usa ondas milimétricas, né? Milliwaves, tá bom? Aquele MM wave. Diferente de um sensor de presença, esse sensorzinho aqui que você está acostumado aí quando ele passa alguém, ele liga uma luz, né? O sensor de movimento. Esse sensor, ele trabalha, ele tem a sigla, né, que chama PIR, né? PIR é Infrared Passive. Então, um sensor de infravermelho passivo. Ele detecta movimento e calor, ok? Diferente desse sensor da Veldes aqui, que vai detectar micromovimentos. Então, a sua respiração, a sua presença, assim, eu fiz um teste aqui e até embaixo da mesa, e ele não tem visão para mim, ele fala que eu estou sentado no ambiente, e realmente eu estava sentado embaixo da mesa. Agora, é diferente de eu sair do ambiente, e aí sim ele mostra que no meu ambiente não tem ninguém. Então eu já fiz alguns testes, a gente vai mostrar alguns parâmetros para vocês, e o mais legal aqui, ó, ele vem com um cabo USB-C, e aí você tem a fontezinha 5 volts, ele é bem discreto, olha que bonitinho, essa superfície dele aqui é a responsável, né, por fazer esse sensoriamento, né, essa busca pelo radar, e aí ele é feito para colocar no teto, tá bom? Então ele necessita ter uns 5 volts ali no USB-C, e você tem um suportezinho justamente para passar o fio por dentro, e aí você consegue fixar ele no teto. Ah, Bruno, mas o meu teto aqui é de alvenaria. Você vai precisar dar um jeito. O ideal é que seja forro de gesso, né, ou forro de madeira, enfim. No meu escritório aqui é forro de gesso, eu vou até filmar para vocês fazendo a instalação, e a gente vai testar tanto aqui na minha mesa, quanto no teto e ver como ele se comporta. Tá bom? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa é que o sensor é muito simples, tem uma luzinha indicadora e a gente vai conectar o cabo USB-C para ver como a gente se conecta no aplicativo e como é a dashboard dele, como é que ele funciona. Lembrando que a Veldes é da plataforma Tuya, né? Tem o desenvolvimento em software Tuya, ou seja, tudo que for da Veldes conversa uma coisa com a outra. Então, como que isso ajuda você? Por exemplo, se você tiver um infravermelho, né, de controlar televisão, ar-condicionado e tem um sensor de radar, como esse sensor pode te ajudar? Supondo que você tenha um Airbnb e você precise desligar o ar-condicionado caso não haja ninguém na sala. Pô, um sensor consegue detectar que não há ninguém. Só que e se essa pessoa estiver dormindo e ela está parada, não tem movimento? Então ele vai desligar o ar-condicionado e a pessoa vai passar calor? Entendeu? Nesse caso aqui, esse sensor vai detectar que não há presença humana e assim ele pode apagar as luzes confirmando que não há ninguém por causa do sensor. E assim, talvez num Airbnb, por exemplo, numa pousada, a galera vai para a praia e às vezes esquece o ar ligado. Nesse caso aqui, ele detecta que não há presença de uma pessoa e aí sim pode desligar a casa, o quarto, o ambiente. Agora, se a pessoa está sentada, estudando, mexendo no computador com pequenos movimentos,
ele detecta que tem um humano ali e não desliga o ar-condicionado, não desliga a iluminação, e a gente vai testar tudo isso agora. Tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa, né, é realmente a gente conectar o nosso cabo USB-C aqui no nosso sensor. E aí, não se esqueça de passar a tampinha por dentro, para justamente você conseguir fazer o encaixe para depois colocar no teto. Na hora de colocar no teto, a gente vai colocar 2 parafusos, e aí se for um teto de gesso, você vai utilizar a bucha de gesso, tá bom? Ou a bucha de drywall ali, depende da sua superfície ali no teto, beleza? E aí a gente vai pegar, girar no sentido horário e ele vai travar. Como a gente vai fazer na bancada aqui agora, ó, já conectei o nosso sensor, eu vou deixar ele em cima da nossa mesa aqui e vou conectar o nosso USB-C na nossa estante ali que tem os 5 volts na tomadinha dele, tá bom? Então bora lá. Prontinho, a gente já está aqui no nosso aplicativo da Velds, basta você abaixar lá na sua loja de aplicativos, seja Android ou iOS, tá bom? A gente já tem uma câmera Velds aqui, a outra câmera Velds do escritório, tem um Astolfinho do robô, tá? Vou deixar o vídeo aqui para vocês na descrição. E aí, basta a gente vir aqui no ícone de mais, vou adicionar dispositivo, e ele já está procurando, ó, já achou. Por quê? Porque esse dispositivo, ele é um dispositivo BLE, é o Bluetooth Low Energy, e também ele tem essa adição rápida via Bluetooth, basta o seu celular estar conectado via Bluetooth e também o dispositivo estar emitindo, tá bom? Vou clicar aqui, ó, vou conectar na nossa rede Wi-Fi, e enquanto ele está conectando, vamos falar de algumas características desse carinha aqui, ó. Olhando na caixinha, ele é um radar 24 GHz com ondas milimétricas. É aquilo que eu falei para vocês, são micro-ondas, mili-ondas, ok? Distância de detectação, ó, sem movimento, aproximadamente 28 metros quadrados, com um raio de 3 metros, e em movimentação, aproximadamente 50 metros quadrados, com um raio de 4 metros. Ângulo de detectação, 90 graus horizontal, 60 graus vertical. Porém, eu não recomendo que você coloque esse sensor na vertical. Ele vai conseguir sim identificar, porém é um pouquinho mais chato, não tem aquele grau de precisão legal. Então o ideal é que você coloque no teto e aí você vai ver que você consegue controlar de 0 até 5 metros de altura para você fazer essa detectação legal. Mas, com base nos meus testes, eu já vi que o ideal ali é no máximo 2,70, ok? Vamos seguir. Ele é Wi-Fi 2.4 GHz mais o Bluetooth Low Energy, ok? E a alimentação dele é 5 volts. Ele tem uma configuração adaptável dos parâmetros dentro do aplicativo, versatilidade de instalação, detecção de presença humana, detecção mesmo sem o movimento, igual eu comentei com vocês, e tem resistência a interferências. As ondas milimétricas do radar não interferem nos seus sistemas sem fio. A gente vai ver os parâmetros aqui, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, ó, já foi adicionado o nosso sensor VDS SRB. Vamos concluir aqui. Opa, concluir. Beleza. Esse é o dashboard do nosso sensor. Olha só, ele tá na minha frente aqui, ó, mostrando aqui para vocês, tá em cima da mesa, tá bom? E aí, o que tá acontecendo aqui, ó? Tem estado, tem um bonequinho, tá mostrando que ele tá no teto, né? É que ele tá de ponta cabeça, e a cena atual é a cena do escritório, ok? Aí eu tenho o parâmetro que fica mudando aqui, 6, 18, conforme eu estou me mexendo aqui na sala. O alcance, ele tá falando que tá a 1 metro, então realmente, óbvio que eu tô aqui a uns 30 centímetros dele, 40, 50 centímetros, tá quase ali, óbvio que não vai ser instantâneo assim. E o movimento, ele tá falando que para ele, para os parâmetros configurados atualmente, está longe. E aí a gente tem registro de indução e descrição de ajuda. Vamos começar aqui por essa configuração de parâmetros. A primeira coisa, você pode mover ele de lugar, ok? Então, como aqui eu tenho banheiro, sala, quarto, escritório, eu deixei, vai ficar no escritório mesmo. A sensibilidade desse sensor, óbvio que às vezes você tem um fluxo de pessoas muito grande e para não ficar apitando toda hora ou mudando de estado a todo momento, você pode reduzir a sensibilidade dele. Nesse caso, como a gente está fazendo um teste aqui que só tem eu nesse ambiente, eu vou colocar aqui na sensibilidade 10, ok? E aí você pode colocar o atraso do modo ninguém. Ou seja, Bruno, o que o sensor está te falando aqui?
Quando eu detectar que não tem ninguém, eu vou esperar quanto tempo para mudar o status lá no aplicativo, ok? Na verdade, na nossa dashboard. Isso vai variar porque a gente pode montar cenas, entendeu? Porque a partir do momento que ele coloca que não tem ninguém, às vezes você quer esperar algum tempo para acionar uma cortina, um ar-condicionado ou fazer uma dupla verificação. Então esse atraso é justamente para ele, opa, tenho certeza, saiu alguém? Ele varreu, não tem ninguém, ele tem um atraso ainda de 30 segundos para ver se vai mudar algum status dele, tá bom? No meu caso aqui, ó, eu vou reduzir para instantâneo, vou clicar aqui em instantâneo, que a partir do momento que ele detectar que não tem ninguém, eu já quero que ele me avise. E a distância máxima de detectação. Aqui eu tenho que fazer a medição do meu teto, mas aproximadamente eu acredito que deve ter uns 2,70, tranquilamente, é um teto convencional, mas para tirar essa dúvida eu vou pegar a trena aqui e vou medir e já volto com essa informação. Mas vamos colocar aqui, ó, na mesa, tá? 2 metros de detectação, pronto, vou voltar. E aí, olha o que aconteceu. O movimento agora está perto, porque a gente ajustou os parâmetros. Então ele sabe que eu estou perto dele, ele está colocando aqui ó, o alcance, está diminuindo conforme eu vou chegando perto dele, ó. 0.9, 0.8, 0.5, show de bola, de acordo com os parâmetros dele. O registro de indução, conforme a gente vai recebendo esse registro ao longo dos dias, ele vai mostrando através de um gráfico os movimentos que foram passando por ele. Às vezes é uma sala que passa poucas pessoas, ou para você ver se passou pessoas naquela sala, se teve presença humana naquele ambiente em tal dia. Isso pode ser muito importante, talvez. E aí ele mostra se teve movimento, se não teve ninguém, e por aí vai. E a descrição de ajuda. Então aqui a Veldes coloca um relatóriozinho para possíveis erros que esse sensor possa ter, tá? Então aqui, ó, vou ler junto com vocês e tentar interpretar. Relatório incorreto de presença quando não há ninguém. No estado de ausência de ninguém, o valor máximo estático espacial pode ser um valor de referência limiar para aquele estado de não tenho ninguém, assim como pode ter um valor referencial do parâmetro para quando tem alguém. Então, ele tem ali uma referência do que é o estado sem ninguém. E depois ele tem uma referência o que é uma pessoa dentro desse ambiente. Então, às vezes você pega ele e muda de lugar, e aí ele está com aquela referência antiga. Então ele precisa entender no local que ele está, tá bom? Esses são alguns possíveis erros para você não xingar a Veldes, não xingar esse sensor, que você precisa deixar ele entender o lugar que ele está e ele está passível desses probleminhas, tá bom? Probleminhas não, é interferências do ambiente de acordo com as mudanças que você faz. Distúrbio físico de vibração do ar-condicionado, ventilador, motor, outras instalações, passagem de gatos e por aí vai. Isso pode causar interpretação errada do ambiente. Então, por exemplo, se eu abrir a minha porta aqui, vai vazar ondas eletromagnéticas, né? As miliondas. Então tem essa interferência no abrir uma porta, fechar uma porta, às vezes um motor ali de ar-condicionado, de ventilador, que está passando para outro ambiente. Então é isso que ele quis dizer, tá? E o distúrbio de alimentação, que é, às vezes, a fonte que você colocou, os 5 volts, não está entregando os 5 volts. Então, se acontecer alguma coisa, verifica se a fonte está tudo certo também. Relatório incorreto de ninguém quando há alguém. Quando ele está falando assim, não tem ninguém, mas realmente tem alguém ali na sala. É porque os parâmetros estão mal ajustados, tá? Ó, a presença do corpo humano está além do alcance do teste de radar, beleza? Então, nesse caso, às vezes você coloca um sensor numa sala muito grande e você não colocou os parâmetros ali, e aí está fora do alcance dele, e por isso que ele está falando que não tem ninguém na sala, beleza? Então, tem aqui um descritivo se você precisar de algum tipo de ajuda. Agora vamos realizar os nossos testes. Aqui, o que ele está falando? Que eu estou em movimento, tá? E aí eu vou ficar parado aqui agora. Vamos lá, vou deixar o celular em cima da mesa e vou colocar a mão aqui e ficar parado. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele tá falando que eu tô sentado, Tem presença humana e eu tô sentado. Isso é um absurdo. Ó, movimentei.
Agora vamos lá, eu vou sentar embaixo da minha mesa e vou levar o celular comigo, vou deixar aqui na tela, vocês vão ficar me escutando ainda, então vamos lá. Ai. Sentei, galera, tô embaixo da mesa. Tô parado. Olha que legal, ó. Ele colocou que eu tô sentado novamente e tá falando que tem presença. Opa, agora não tem ninguém. Movimento nenhum. Vou dar uma movimentada embaixo da mesa. Olha lá, ele detectou já. Então, surreal como esse sensor consegue pegar a presença embaixo da mesa, ó. Aqui eu estou me movimentando. Vou até mostrar minha mãozinha aqui para vocês, ó. Agora eu vou continuar mexendo aqui a minha mão e ele tá mostrando movimento mesmo sem visão para mim, porque ele trabalha com ondas eletromagnéticas. Maravilhoso esse sensor. Eu fiquei incrédulo quando aconteceu isso. Eu falei, caramba, ele consegue detectar mesmo embaixo da mesa, né? Então, se eu dormir aqui, ele vai mostrar que tem um humano nesse ambiente, só que ele tá parado. Agora, presta atenção, eu vou sair do meu escritório. Vocês vão continuar me ouvindo e eu vou levar meu celular novamente. Então, vamos lá. Ó, eu já estou fora do meu escritório, vocês estão me ouvindo porque eu estou com a lapela. Ele tá falando que tem presença no escritório. Movimento nenhum. Olá, atualizou. Ninguém. Então ele tem esse tempo de resposta, né? Que é em torno de uns 5 segundos, 3 segundos. Mas ó, tá falando que não tem ninguém no escritório. Então eu vou abrir um pouquinho a minha porta aqui, ó. E agora eu vou falar para Alexa movimentar minha cortina, ó. Alexa, cortina 50%. Alexa, fechar estante. Ó, vocês estão vendo no vídeo aí a estante fechando, tá vendo? A cortina da estante. E ele não tá detectando ninguém. Agora eu vou entrar na sala. Vai passar aí, presença. Ó, estou em movimento. Vou sentar. Vamos ver se ele vai atualizar. Tá falando. Presença, tô sentado. Meu, absurdo, absurdo. Sensacional. E com base nisso, a gente pode criar cenas. Então, se eu vim aqui em cenas, criar cenas, então, quando o status do dispositivo muda, quem? O sensor de presença. O estado dele for ninguém, presença ou movimento. Se não tiver ninguém, eu posso desligar o ar-condicionado. Se tiver alguém, por exemplo, eu posso mandar acender as luzes. E se estiver em movimento, eu posso, sei lá, fazer alguma coisa que julgue, sei lá, fazer alguma coisa que justifique esse movimento. Inclusive, a gente pode dar uma olhadinha também, ó, você pode colocar a cena atual onde ele está, ou até mesmo o parâmetro, né? Daí, pelo parâmetro, você vai ter que fazer aquela limiar para você ver o que atinge quando você faz tal coisa. Então vamos lá, turma, vamos mostrar como é que faz a instalação. Na verdade, eu vou fazer um time-lapse ali, é bem facinho, né? Você vai fazer uma tomada no teto e aí você vai conectar ele e eu vou mostrar como é que vai ficar essa ligação no teto e como é que ele vai se comportar e aí sim colocar os parâmetros adequados. Fechou? Então, bora lá! Agora o nosso sensor está aqui no teto, eu já medi com a trena e deu 2,75 m. Então vamos aqui nos parâmetros e eu vou ajustar, ó, distância máxima de detectação, eu vou colocar aqui 3 metros, tá? O que isso quer dizer? Ele é axial, né? É os 3 metros para todos os lados, ele é 360 na verdade. Então, como é até o chão aqui, eu vou colocar 3 metros, tá bom? E aí, show de bola, a gente já vai conseguir saber aí como é que tá. Então, eu estou bem embaixo dele, ó. E aí, realmente, ele tá colocando aqui a distância longe e o alcance de 2 metros, ó. Aqui, exatamente, eu estou embaixo dele, ó. 2 metros, 2,5 metros. Tá falando que eu tô em movimento, vamos parar. Presença humana.
Show de bola. Agora sim ele está exatamente igual está aqui na nossa dashboard. E aí você pode utilizar cenas, né? Como acender e apagar uma luz. Galera, seguinte, eu fiz alguns testes aqui no meu estúdio e aí eu fui mudando aqui as distâncias máximas, coloquei até 5 metros e aí, por incrível que pareça, se eu coloco mais de 3 metros e mesmo eu estando do lado de fora da porta, ele ainda consegue detectar que eu estou perto da porta, ok? Então o que eu fiz? Eu voltei ali para 2 metros e é o ideal para o meu estúdio aqui, para o meu ambiente, né? Essa sala tem 2 por 2,5, então é uma sala bem pequenininha e serve, tá legal, tá pegando a sala inteira. Mais do que isso, aí ele fica conseguindo, não vou dizer que tá atravessando, mas ele conseguiu detectar que eu estava depois da porta aqui. Então com 2 metros ficou legal, é o que eu recomendo aí para você deixar no seu parâmetro também, tá bom? Uma coisa bacana é, esse sensor ele faz sentido se você monta uma cena. Então aqui no aplicativo da Velds, o que a gente tem? A gente tem o Astolfo e tem 2 câmeras. Essa câmera aqui está no meu escritório, ó. Ela está aqui atrás de mim. Vocês podem ver que eu posso dar um oizinho para ela aqui, ó. E vocês viram aí na tela. Vamos fazer para tocar o alarme dela caso não tenha ninguém na sala, ok? Então vamos fazer uma cena aqui, ó. Vou clicar em cenas. Vou clicar aqui em criar cenas. Quando o status do dispositivo muda, vou clicar aqui no sensor de presença, vou colocar o estado dele. Quando tiver alguém, quando tiver movimento, então assim, quando tiver movimento estou saindo, ativei essa cena e se tiver um movimento, aciono o alarme. Nesse caso, como é só para fim didático, eu vou colocar aqui ninguém. Quando não tiver ninguém nessa sala, é para tocar a sirene, só para vocês entenderem, tá bom? Eu vou fazer até o seguinte, ó, eu vou colocar uma lapela aqui, ó, perto da câmera, só para vocês ouvirem que está tocando também. E vou sair da sala. Então aqui, se o sensor detectar que não tem ninguém, eu vou adicionar uma tarefa, controlar um dispositivo único e vou clicar aqui na minha câmera da Velds. E vou clicar aqui, ó, vamos ver, Sirene Switch, vou colocar on, salvar, próximo, validação do escopo todo dia, área de exibição. Vamos ver o que vai carregar, escritório, concluído. Vou salvar e vou colocar aqui sirene caso ninguém esteja aqui. Confirmar, pronto, está ativada. E agora eu vou sair da sala e ver o que vai acontecer. Ó, vou abrir aqui a minha tela também, sensor de presença. Tá vendo que tem presença, movimento, beleza, 2 metros. Agora eu vou sair da sala, acompanhem aí. Vamos ver. Você está falando comigo porque eu estou com a lapela. Vamos ver se vai detectar. Presença. Ninguém. Olha lá, tá tocando aí dentro. Show, continua tocando. Vou fazer o seguinte, ó. Vou entrar. O sensor vai detectar presença para o alarme. Então, essas cenas incríveis que você pode fazer com o sensor de radar, tá bom? Muito melhor que o sensor infravermelho que detecta calor e movimentação. Galera, dá para fazer muita coisa com esse queridíssimo da Velds. É show demais, era o que estava faltando aqui no meu escritório. Eu aconselho que você coloque ele perto da sua internet, né, do seu roteador, coloque ele no teto, tenta fazer a tomadinha, com certeza vale muito a pena. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você compartilhe com alguém para saber que a casa dela pode ter um sensor de presença e que você me diga aqui nos comentários o que você achou, como você pode utilizar esse sensor, se é uma solução que você já estava buscando. Você ainda tem o cupom BRUNO10 para usar aqui no link da Velds para você comprar esse sensor com 10% de desconto, tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais! A gente se vê nos próximos vídeos e conte comigo e com a Velds para deixar a sua casa inteligente. Valeu!